Toda essa discussão sobre o marco temporal para as terras indígenas, que é claramente uma tentativa ruralista de destruir a Constituição de 1988 na sua proteção aos povos mais frágeis do país, acendeu o debate sobre a questão indígena e deu oportunidade para pessoas extremamente perversas atacarem os povos indígenas através de um ataque ao seu modo de vida tradicional. São ideias claramente de cunho fascista, e o que eu pretendo mostrar aqui é como elas são de fato fascistas e racistas e preconceituosas. Eu vou fazer isso dando ênfase a um discurso recente de Aldo Rebelo, e quero mostrar também como não se trata apenas de uma pessoa perversa isolada, mas alguém extremamente bem articulado, com setores infiltrados na própria esquerda. Vamos dar uma olhada numa entrevista dele com William Vac, na CNN. Agradecendo a presença aqui de Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Aldo Rebelo foi relator do Código Florestal Brasileiro na Câmara dos Deputados. Novo Código Florestal Brasileiro, aliás, que sabíamos que seria desastroso e de fato foi, como mostra reportagem publicada semana passada na Folha de São Paulo. Desmatamento acelerou após Código Florestal, apontam dados. Imagens de satélite compiladas e analisadas pela plataforma MapBiomas apontam que o desmatamento no Brasil acelerou após a aprovação do Código Florestal, que aconteceu em 2012. Começa o texto de João Gabriel na Folha de São Paulo. Só onde os desmatamentos não avançaram tanto quanto o agro gostaria foi dentro das terras indígenas. Daí os recentes ataques de Aldo Rebelo aos povos e às terras indígenas, como veremos a seguir. Aldo Rebelo, a importância desse debate é difícil que a gente consiga sublinhar suficientemente. Nós estamos tratando, afinal, como é que vamos ocupar a Amazônia. William Vac, nunca é demais lembrar, é aquele que foi demitido por racismo na Rede Globo. Veja como ele coloca a pergunta. A importância do debate é para dizer como que nós vamos ocupar a Amazônia. Que palhaçada! Ocupar a Amazônia já está ocupada, a Amazônia não está desocupada. Você vai reavivar aquela velha frase, levar, né, os homens sem terra para as terras sem homem? Não, a Amazônia está plenamente ocupada por terras indígenas, por ribeirinhos, por fazendeiros também, e unidades de conservação. Quer dizer, é um discurso claramente colonialista, que já mostra que a discussão começou toda errada. Esse trecho a seguir é parte dessa mesma entrevista, mas ele está enfeitado aparece enfeitado no Twitter do Aldo Rebelo, já parte da sua campanha presidencial antecipada, que ele chama de Quinto Movimento. Quinto Movimento. Ele vive falando disso. Eu já vi a explicação dele do que é esse tal desse Quinto Movimento, não dá para entender. E é melhor não perguntar, porque se ele começar a falar, demora anos para acabar. Agora, você tem uma situação em que as populações indígenas acumulam os piores indicadores sociais do Brasil. Então, é muito importante que eu seja muito claro nesse ponto, porque é aí que está o fascismo de Aldo Rebelo. E é importante eu ser muito didático, muito claro, muito específico, porque existe aquela ideia de que as pessoas acusam de fascismo todo aquele com quem discordamos. Ah, se eu não gosto dele, ele é fascista. Não, não é isso. Eu estou falando de uma coisa muito específica. O que ele está fazendo? Ele finge que está interessado nos indígenas, preocupado com a situação dos indígenas, mas ele vai usar agora na sequência, vocês vão ver, indicadores sociais que não fazem sentido para povos indígenas, para verificar a qualidade de vida dos povos indígenas. E ao fazer isso, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo a importância da cultura indígena, né? Se você está avaliando a cultura indígena, você, sob o nosso critério, você está eliminando
você está invalidando a natureza da cultura indígena. E esse apagamento cultural, essa invalidação social, cultural, é uma das características do fascismo, que vê certa cultura como superior às outras, né? Enquanto Hitler se achava superior aos judeus e queria eliminar o povo judeu, Aldo Rebelo não fala explicitamente em eliminar a população indígena, mas fala em assimilar os povos indígenas de modo a alterar completamente o modo de vida indígena e, de certa forma, termina eliminando os povos indígenas, se não fisicamente, pelo menos culturalmente, mas fisicamente também, na medida em que ele defende ações genocidas, como, por exemplo, a invasão garimpeira nas terras indígenas. Vamos dar uma olhada, então, especificamente no que eu estou falando ao dizer que o discurso dele tem natureza fascista. Entre os indígenas estão as maiores taxas de mortalidade infantil. Entre os indígenas estão as maiores taxas de mortalidade infantil. Tá, essa já é uma afirmação complicada, porque a gente tem uma grande variedade de povos indígenas vivendo numa imensa diversidade de condições. Então você pode ter mortalidade infantil entre os Guarani e Kaiowá, que vivem na periferia de grandes cidades do Mato Grosso do Sul, e com uma terra minúscula para 15 mil indígenas, e então eles passam fome, então tem mortalidade infantil. Você tem mortalidade infantil entre os Yanomami, que estão com o território invadido por garimpo, né? Como é que é a mortalidade infantil entre as aldeias Caiapó, bem nutridas, com terra demarcada? Não é certamente a das maiores que a gente tem no país. Então, ele está dizendo que a mortalidade infantil é uma consequência, ele está implicando, é uma consequência do modo de vida indígena, e não das terras indígenas minúsculas ou dos garimpeiros que invadem, né? As maiores taxas de analfabetismo. Essa é absolutamente ridícula. Entre os indígenas estão as maiores taxas de analfabetismo. Meu Deus! São povos que, na sua maioria, tiveram contato com a linguagem escrita há pouquíssimo tempo. Você está preocupado com o analfabetismo? Vamos levar a escola para as aldeias, levar uma escola de qualidade. Não querer acabar com as terras indígenas, acabar com o modo de vida indígena. Se levar livros, vamos montar bibliotecas nas aldeias. Isso os índios vão gostar. Agora, falar que então as maiores taxas de analfabetismo ali, olha... 50 quilômetros para lá, a gente tem a terra indígena Itunitatá, aqui em Altamira, atravessando o rio Xingu. São índios isolados que fizeram a opção de nem entrar em contato com ninguém da nossa civilização. Imagina o grau de analfabetismo daquele povo, né? A gente tem que correr atrás deles para alfabetizá-los. Não, eles não querem. Eles querem viver na mata. Então... se você fala que algum município do Brasil tem as maiores taxas de analfabetismo, isso é grave. Isso mostra que tem algum problema. Agora, você não pode pegar essa métrica e jogar para cima dos povos indígenas. É isso que eu chamo de fascismo. Por quê? Porque diminui a importância do conhecimento dos indígenas. Os indígenas têm um conhecimento imenso sobre a natureza, sobre a floresta. Pega as crianças aí da cidade e solta numa mata. Fala, olha só, vai ali pega essa trilha ali e vai ali pegar uma castanha e traz de volta. Meninos de 10, 12, 13 anos. Vamos ver quantos se perdem e quantos voltam. Compara isso com o que acontece entre os povos indígenas. Os indígenas sabem ler a floresta, sabem ler a natureza, sabem viver com aqueles recursos da floresta. Imagina se a gente fosse avaliar o grau de conhecimento, de instrução da nossa sociedade com base na métrica indígena. Não seria justo. O contrário também não é justo. Doenças infecciosas, os piores índices de saneamento básico, de água tratada. Doenças infecciosas todas trazidas aos povos indígenas pela nossa sociedade.
Então o problema não é o modo de vida indígena, o problema é o branco que leva a doença infecciosa para dentro da terra indígena. Todo mundo sabe disso, como o garimpo aumenta a malária, como o garimpo aumenta a quantidade de AIDS. Pelo amor de Deus, agora vai dizer que os indígenas estarem com doenças infecciosas é um problema do modo de vida indígena? Não é. É o contato forçado. E se há doenças infecciosas, vamos trabalhar para acabar com isso. Aí ele fala os piores índices de água tratada. Para com isso! Eles têm um rio limpíssimo. Tá? O rio da terra indígena Caiapó, que eu frequento na aldeia Ucre, é um rio absolutamente limpo. Vejam esse vídeo das mulheres da aldeia Ucre em protesto contra a lei do marco temporal. Vejam como elas fazem questão de se posicionar na frente do rio. Esse é um dos últimos rios com essa dimensão aqui no estado do Pará, que está absolutamente livre de mercúrio dos garimpos. Garimpos que esse senhor Aldo Rebelo defende garimpeiro. Então, água tratada. Como é que você vai falar em água tratada para uma população que tem um rio maravilhoso na sua frente? O rio Xingu aqui na minha frente, sim, tá cheio de esgoto. Tá cheio de mercúrio de garimpo. Agora o riozinho lá da Ucre tá preservado. E ele vem me dizer que os povos indígenas sofrem com falta de água tratada. Tem vários povos que em suas terras estão com rios poluídos por mercúrio na frente das aldeias. Mas aí é culpa dos garimpeiros. Baixos índices de água tratada. Faça-me o favor. De luz elétrica, só que ninguém trata disso. Baixo índice de luz elétrica é outra piada. É claro que é uma piada, né? Você não pode avaliar a qualidade de vida de um povo indígena pelo índice de luz elétrica. Se você quiser avaliar a qualidade de vida de um povo indígena, vamos ver quanto de floresta, qual é a integridade dos ecossistemas no entorno da aldeia, qual é a dimensão da sua aldeia, né, da sua terra indígena, qual é a quantidade dos animais disponíveis para caça, né? Assim você pode, se eles têm educação bilíngue, e assim você pode avaliar a qualidade de vida de uma população indígena, não pela quantidade de luz elétrica. É como se você fosse falar, não, os gregos antigos viviam muito mal, porque não tinham luz elétrica. Não, é impossível essa comparação. Aliás, tem muita luz elétrica nas aldeias, viu? Tem celular, tem luz elétrica, tem placa solar. O que não tem nas aldeias é gente se matando para conseguir pagar a conta de luz. Isso é que não tem. Aldo, então como é que isso se daria para se resolver? Quando é que a gente traça uma linha no tempo e diz, a partir daqui isto vai ser desta maneira? O William Vac está claramente querendo puxar o Aldo para falar, para defender o marco temporal. Mas olha que pergunta mais enigmática, né? Como é que a gente traça uma linha no tempo e diz que a partir daqui isso vai ser dessa maneira? Que se lá é a pergunta, aqui, isso e essa maneira, o que você quer dizer com isso? É claro, o Aldo sabe, né? Porque eles estão acertados aí no discurso da defesa do marco temporal. E agora o Aldo Rebelo vai fazer um ataque à língua portuguesa e à Constituição de 1988. O marco temporal, olha, eu fiquei 24 anos na Câmara dos Deputados. Thaís, eu nunca ouvi em nenhuma circunstância a invocação dessa interpretação de que o marco temporal que o constitucionalista escreveu no presente do indicativo, não usou o passado como referência, é as terras efetivamente ocupadas, onde os índios têm a sua sobrevivência. É isso que está no artigo 231. Vamos ler o artigo 231 da Constituição com muita atenção. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, língua, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Não usou o passado como referência, é as terras efetivamente ocupadas. Tá errado, Aldo, não seja desonesto. Não está escrito efetivamente ocupadas. Está escrito as terras que tradicionalmente ocupam.
tradicionalmente ocupam. Sim, está no presente do indicativo, mas isso não significa necessariamente que as terras têm que estar sendo ocupadas nesse exato momento. Você está atacando a língua portuguesa, não é assim que funciona o português. Ocupa está no presente, mas um passado próximo, também é contemplado pelo presente do indicativo, né? Eu frequento a praia de Ipanema. Eu tradicionalmente pego sol no Leblon. Não significa que eu estou agora em Ipanema. Não significa que eu estou agora no Leblon. Eu venho sempre a este restaurante. Não significa que eu estou no restaurante. As terras que tradicionalmente ocupam não significa que são as terras que eles estão ali naquele exato momento, tá? Eles ocupam aquelas terras há milhares de anos. Se eles foram expulsos há 10, 20, 30 anos, eles ainda são as terras que eles tradicionalmente ocupam. O senhor não é burro, o senhor sabe, mas o senhor está distorcendo o argumento, porque o senhor quer atacar as terras indígenas, quer atacar o modo de vida indígena, quer se aliar ao agrobandido que quer destruir a Constituição de 1988, para ser alçado à posição de líder nacional e talvez presidente da República. Isso é desonesto. As terras que tradicionalmente ocupam. Como é que seria? Como é que seria se fosse para dizer aquelas que eles ocupam ou ocuparam há 20 anos? Sim, a Constituição é um texto enxuto, né? Ela não pode elocubrar longamente sobre os vários assuntos. Tem que ser preciso, são as terras que eles tradicionalmente ocupam. Agora, se quiser pegar e destruir a Constituição, destruir a língua portuguesa, aí a gente não pode fazer nada. Vamos dar uma olhada nesse site Conjugação. Conjugação de verbos em português, presente do indicativo. Esse tempo verbal pode ser usado ainda para indicar uma ação que ocorrerá num futuro próximo ou enfatizar fatos ocorridos no passado, num relato dos mesmos. Frases com verbos no presente do indicativo. Vamos ver os exemplos. Minha avó vai no supermercado agora. Ela vai. É futuro, mas está no presente do indicativo. Eu como banana com aveia no café da manhã. Eu como. Eu não preciso estar comendo agora. Eu posso ter comido tempos atrás. São as terras tradicionalmente ocupadas. Eu não preciso estar ocupando agora. Eu posso ter ocupado tempos atrás. Até aqui eu mostrei como que Aldo Rebelo ataca, desqualifica a cultura indígena. Isso é um traço fascista. Você diminuir uma cultura, você defender a eliminação da cultura, na medida em que o marco temporal, a lei do marco temporal, elimina a cultura indígena. A gente sabe que tem penduricalhos fascistas dentro da lei do marco temporal. Por exemplo, aquela que está passando no legislativo. Aquela ideia de que se os índios perderem seus traços culturais tradicionais, eles perdem o direito à terra. Depois somos nós, os ambientalistas, que estamos querendo congelar os índios no tempo. Eles perdem o direito à terra. Aquela que permite que sejam construídas grandes obras de infraestrutura dentro das terras indígenas, sem que os indígenas sejam sequer consultados. Agora eu vou mostrar para vocês como que o Aldo Rebelo não é apenas uma pessoa perversa, isolada. Ele é muito conectado politicamente. E eu vou mostrar agora uma entrevista em que ele aparece ao lado de Ciro Gomes. Ciro Gomes é outra pessoa que tem ligações perigosíssimas. Aldo e Ciro são muito valorizados por vários grupos de jovens ultranacionalistas, religiosos, xenófobos, que têm ideias claramente fascistas. Grupos, são vários grupos. Um deles é a Nova Resistência, outro como é que chama? Sol da Pátria é o nome do grupo. Então tem um outro que é Independência Sulista.
É uma confusão, eu me confundo todo nessas coisas. Eu só sei que é gente que diminui o modo de vida indígena e quer vê-lo acabar. E sempre estão acusando, eles têm esse modo de acusar qualquer pessoa que os critique de ser lacaio dos Estados Unidos, da OTAN e etc. Quem falou muito bem sobre eles recentemente foi Letícia Oliveira, numa entrevista, recomendo muito que vejam. Até Jones Manuel também, num vídeo que soltou ontem, falou do perigo que esses grupos representam. Mas vamos dar uma olhadinha no vídeo do Aldo Rebelo junto do Ciro Gomes. O Brasil é o entretenimento das bijuterias, certo? Tudo bem. Quando você sabe que no passado todo mundo ganhava relógio, todo mundo usava relógio. Aliás, o Lula carrega um no braço. No braço. No braço. Presente do Chirac, não foi? Do Jacques Chirac. Todo mundo sabe que esses presentes eram distribuídos. Isso, essas monarquias sauditas, isso é uma bique. Mas virou agenda, tá? Ontem, prestando atenção, almoçando com os amigos e tinha uma televisão na frente, 2 horas que durou esse almoço, o único assunto tratado era isso. O país não trata mais de nada, só trata disso. Ou seja, é uma agenda do entretenimento. Na verdade é isso. Vamos. Veja só, o Aldo Rebelo chama o escândalo das joias de entretenimento das bijuterias. Ele compara um relógio que Lula ganhou de Chirac com o colar de Michele de 16 milhões de reais. Ele está claramente passando pano para Bolsonaro porque ele tem interesse em conquistar a extrema-direita, mas não é só isso não. É porque esse escândalo das joias envolve os militares. E ele é um defensor dos militares, que inclusive são partícipes do genocídio indígena, da invasão dos garimpos na terra Yanomami, etc. Em outras terras indígenas também, que eu sei de militares infiltrados, incorporados ao governo Bolsonaro, que facilitaram a entrada de garimpeiros em várias terras indígenas nos últimos anos. E é por isso que Aldo Rebelo, que quer ver as terras indígenas destruídas, passa pano para a corrupção dos militares e do governo Bolsonaro. É isso aí, vamos ficar ligados nessa gente e prestar atenção que Ciro Gomes tá metido com eles. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.